Bom dia! Bom dia numa jornada, como é que estamos? Tudo fino por aí? Ah, categoria! Cá estou eu no meu elemento natural, os calhaus, adoro. São aqueles com que mais me identifico, são os calhaus. E não podia deixar de entrar nesta psicose das passagens de ano e das novelas mexicanas. Mas como agora vim tomar um café à praia e ouvi uma conversa altamente improvável no dia 2 a falar de judeus, Auschwitz, campos de concentração, entre um rapazito que deveria ter provavelmente 32, 35, não lhe perguntei a idade, e uma senhora já reformada com, se calhar, com os seus 70, embora bem conservada. Então estavam os dois a sentar, sentadinhos, a falar sobre que se calhar as coisas não eram bem como tinham dito, e o rapazito estava a dizer que só tinham morrido 20 mil judeus e que tinham morrido não porque tinham sido maltratados, mas porque foram bombardeados e que os homens vazaram e os deixaram ficar para trás. E quando os deixaram ficar para trás, depois ficaram sozinhos, presos, e não tiveram forma de se alimentar. Estavam presos, se o pessoal vazou todo, é normal. Se tu fizeres isso a um gato teu, se fores de férias 1 ano e deixares o teu gato sozinho em casa sem comida, provavelmente quando lá chegares as coisas não vão ser muito bonitas de ver, não é? Epá, e porquê que eu estou a falar disto agora? Né? Passagem de ano, novos votos, novas carapaças, novos sonhos, novas novelas, novas mentalidades, ou talvez não, ou mais do mesmo. Pá, tão simples quanto isto. Hoje escrevi um texto onde falei para aquele grupo de pessoas pesquisarem um bocadinho sobre a carapaça da tartaruga, os 13 meses que existem, os 13 signos, e perceberem que se calhar o ano não acaba hoje. A volta do ano dos meses não acaba hoje. Se calhar acaba hoje, sim, da forma como nos foram partilhadas essas informações. Se vocês quiserem pesquisar, estão à vontade. Penso que foi ali por volta de... Ui, o homenzinho molhou-se. Ali, molhou os pezinhos. Vês? A divertir-se. Já está. Foi por volta do ano 1561, salvo seja. Coisa menos coisa, por aí, um Papa que decidiu erradicar os 13 meses e os ciclos lunares. Quem percebe das luas, provavelmente percebe mais disto que eu. Eu gosto de ter alguma informação, mas não gosto de ir ao fundo da questão, porque há coisas que não precisamos de saber a preceito, a menos que eu queira dar aqui uma aula e mostrar às pessoas que sou um gajo cheio de sabedoria, que estudei muito, que tenho muito conhecimento. Isso para mim não me interessa, minimamente. Mas deixei o recado para as pessoas pesquisarem sobre a carapaça da tartaruga, não é? Que, para quem não sabe, tem 13... Ai, uma coisa está tão frio. Tem 13, vamos dizer, 13 fases, todas unidas. E se pesquisarem, se fizerem uma pesquisa, provavelmente na internet, eu não fiz, mas se pesquisarem, provavelmente vão encontrar informação. E atrás de uma informação podem pesquisar outra e outra e outra. Assim como o rapazinho estava a dizer que, pois naquela altura não havia informação, eles escreviam o que queriam. Pá, e de facto ainda há esperança que nós acordemos para a vida neste mundo, na nossa encarnação limitada que nós temos, ou não, conseguimos ver o mundo de facto como ele é verdadeiramente e não como nos disseram que era. Claro que, pá, tanta gente enganada, quem somos nós para estarmos a acreditar numa mentira ou numa verdade, não é? Depois é isto um bocadinho, mas sempre foi assim. Pá, claro, sempre foi assim, mas há coisas que nem sempre são assim. E se nós tivermos capacidade para pensar um bocadinho, só um bocadinho, questionarmos, se calhar vamos ter respostas. Se não questionarmos, provavelmente as respostas não vêm, não é? O que acontece agora é que
no dia 2, ou melhor, na noite 2, milhões e milhões e milhões de pessoas por todo o mundo vão estar feitas totós, a comer umas passas, sem crítica nem julgamento, antes que me caiam em cima. E se quiserem cair, podem cair aqui. Podem sempre fazer aqui algumas mazelas, e quando a gente tem mazelas, a gente tem que olhar para elas. E quando olha para elas, lá está, a dor faz com que a gente olhe para as coisas. E ano após ano, à minha volta, observo pessoas a pedirem sempre as mesmas coisas, sempre a querer realizar as mesmas coisas, e passados ditos 12 meses, as coisas continuam todas iguais. É um bocado estranho, ou talvez não. Cá está a cabra do monte a saltar, a subir pelos calhaus, que é a minha praia, como eu te digo. Isto, como dizem os putos, o chão é lava, portanto, se eu puser os pés na areia, vou-me desintegrar. E então, convém a gente, se calhar, não sei, digo eu, no dia 2, não é fazer um balanço, porque os balanços são sempre relativos, não é? São sempre relativos. Cada um vê o que quer. Há pessoas que dizem que progrediram de um ano para o outro, mas em boa verdade, à primeira onda que vem, nós somos atirados ao tapete e ficamos lá. Porquê? Porque são ilusões. Nós criamos ilusões na nossa cabeça, que superamos isto, superamos aquilo, e depois na prática, como nós não temos os testes, não é? Isto é como um teste de força. Eu vou para o ginásio, aí é fácil. Eu vou para o ginásio, treino o corpinho e depois vou fazer um teste de força. Hoje aguento com 30 kg, no final do ano tenho que aguentar com 50. Tu tens algo que comprova que consegues aguentar mais peso ou mais carga, não sei como é que também não ando no ginásio, e consegues perceber a dinâmica do teu corpo e tornar-te mais forte. Se a nível físico é simples, muito simples e quantificável, a nível emocional é muito mais desafiante, mas mesmo muito mais desafiante. E a nível de sabedoria interna, pior ainda, é a pior emenda que o soneto, porque a sabedoria interna tanta gente acha que a tem, mas depois na prática não tem. E não sou eu que o digo, é as nossas vidas que refletem essa sabedoria. Ai, é tão bom. Gostas? Gostas destas prainhas? É. E a verdade, ainda há esperança. Ainda há esperança de pessoas que vão questionando, mesmo com algumas idades, que não comem tudo aquilo que lhes dão na televisão. Assim como eu lhe falei eu tive que me meter na conversa, porque lá está, quando encontras duas pessoas a ter uma conversa equilibrada, a questionarem as coisas, podes lhes dar mais alguma informação. E foi o que eu fiz. Falei da parte do Hitler também, para as pessoas pesquisarem um bocadinho sobre o Hitler, não é? Porque se calhar as coisas não são como acham, como dizem, não é? E também falei do calendário, dos 13 meses e não dos 12 meses. Não sei se vão pesquisar ou não, eles, mas provavelmente aquelas duas almas provavelmente irão pesquisar e vão. Se já estão ali a questionar certas determinadas coisas, porque o Holocausto é uma coisa que marcou tanta gente, não é? Os putos ouvem falar dessas merdas na escola, portanto, e quando eu lhe falei do Hitler, ele também arregalou os olhos. Estás a ver tantos calhauzinhos? É incrível como nós podemos acreditar em mentiras e podemos viver em verdade. É um desafio muito grande neste mundo, é. Cada vez mais se torna desafiante saber o que é verdade e o que é mentira. Tal é a capacidade hoje da inteligência artificial de nos mostrar verdadeiros calhaus. Aliás, há calhaus feitos hoje que olhas para eles e parecem calhaus. Só quando lhes bates com a cabeça é que percebes que afinal não é um calhau. É uma resina. Aos olhos até parece. Ao toque também. Mas quando bates vês que é oco. Probabilidade de tantos de nós também estarmos assim ocos. Ai, socorro. Que vida boa. Que vida boa.
É aquilo que eu desafio a ti que acreditas que vai vir um novo ano, vai ser um ano espetacular, maravilhoso, divino. Desafio-te a ser como ao mar. Desafio-te a ser apenas e só como o mar. E porquê o mar? Tão simples. Estás a ver isto? Isto deve ser um riacho ou um esgoto. Não sei ao certo. Mas há uma coisa que eu te posso garantir. Todos, mas todos mesmo, os cursos de água vêm dar ao mar. Todos. E nunca vi o mar a recusar qualquer tipo de água que venha até ele. Fazer uma barreira, dizer, daqui não passas, daqui não entras. Não há. E se tu fores como ao mar, tu vais ouvir tudo e todos. Aceitas tudo e todos. Mas depois também fazes as tuas contas. Não é? E as contas do mar, o que é o mar? O mar deita fora aquilo que não quer. Por isso é que tu às vezes nas margens vês paus, plásticos, tudo aquilo que não interessa, o mar deita fora. Olha que lindo. Espetáculo. Tão lindo. Vês? Água doce, água salgada. Hã? Tão perto. Tal e qual como eu. Sou um doce e sou muito picante de vez em quando. E está aqui a minha sombrinha, divina e maravilhosa. Se tu tiveres a capacidade de seres como ao mar, de abraçares tudo e todos, de ouvires tudo e todos, e depois fazer as tuas contas, as contas do rosário. Há quem faça os chakras, há quem faça os japamalas, há quem faça os terços. Depois cada um faz as contas à sua própria maneira e como quer. Agora, se te permitires aceitar tudo sem questionar, vais continuar a nanar. Vais. Será o melhor? Pá, isso é sempre relativo. É sempre relativo. Esta noite vais ter mais uma oportunidade, tal e qual como tiveste esta noite. A diferença é que neste momento está instituída, olha que linda, baby, quase, está instituído num calendário e o mundo para. Então ontem estava a falar com uma amiga sobre isso, sobre o mundo nesta altura para, que estávamos a falar e a comentar que está pior que no verão. Está pior que no verão. Porque no verão há uma coisa que é diferente. Tens o sol, tens o calor. Apesar de parar o mundo também, em agosto, o calor faz com que as pessoas se expandam. Agora, como temos as férias de Carnaval, de Natal, que é quase igual, passagem de ano, tudo junto, e está frio, as pessoas têm tendência a contrair, a fecharem-se mais, a estarem mais recolhidas, porque está frio, e está. Se soubesse o frio que está aqui, estou a levar com ele nas orelhas e na mão, mas é o preço a pagar de querer ter atenção nas redes sociais e querer ser o tal. Vês? Uma rosinha, vem dar rosas ao mar, à irmã já, ou então fazer trabalhos, não é? Fazer trabalhos ao mar. Lá está, até isto o gajo é obrigado a levar com isto, a levar com estes trabalhos todos que fazem. Tens aqui outra. Por isso, olha, a minha dica para amanhã, só para amanhã, é que tu possas transcender, que te possas permitir subir as escadas da vida, subi-las e descê-las, porque toda a escada que sobe, ela desce. Não sei se estás a ver bem aqui este calhau à minha frente. Eu vou-me aventurar, não? Vou-me aventurar. Vai ver, tens aqui uma escadinha, um degrau, outro degrau, outro degrau, outro degrau, e chegas ao topo. E depois aqui tens duas opções, ou avanças ou recuas. A escolha é tua. A informação chega a ti, não a ouves por acaso. Depois,
fazes com a informação aquilo que quiseres. Olha, mais dois ali que vão lançar uns raminhos ao mar. Portanto é assim, meu irmão de jornada. Ficamos por aqui, neste circo de Natal. E a gente encontra-se, as nossas sombras cruzam-se por aí. Algures. Mas felizmente ainda há esperança. Ainda há pessoas que pensam. E basta haver uma pessoa que pensa e que fale para levar as outras pessoas a auto-questionarem-se. Portanto, por hoje fico por aqui, assim que assim vejo a minha tromba linda e maravilhosa. E assim eu sou o verdadeiro iluminado, o guardião. É só para meter nojo esta última parte, tá bom? Um abraço, muita luz e que possas ser feliz na sabedoria ou na ignorância. A escolha é tua, mas tu tens um preço a pagar. Não carreguei porque um gajo não fez nada.